Rubem Júnior já está aqui para trazer informações da turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Rubem. Boa noite a você, Cirilo, ao Edu, a todo mundo que nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, confirmando para a Nação Azul, 6h15. O Cruzeiro já teve a sua reapresentação pela manhã na Toca da Raposa, o grupo focado nessa decisão, muitas mudanças também previstas para o jogo, por ordem médica, por ordem também de suspensão e deixando toda a polêmica sobre a arbitragem para a diretoria. Esse é o pedido da diretoria para o grupo de jogadores, inclusive o Cruzeiro vai formalizar a CBF o protesto, a insatisfação sobre não só o gol polêmico que teve o toque de mão do Memphis Depay, mas também a respeito do cartão amarelo que tomou o Lucas Romero aos 38 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro entende que não era ali um lance para amarelo e o árbitro, sabendo que o Romero já estava pendurado, acabou aplicando a regra, aplicando ali a sua interpretação e tirando o El Perro do jogo de domingo, peça fundamental para o time do técnico Leonardo Jardim. E sobre as polêmicas também, Cirilo? Hoje o VAR e também a CBF, foi divulgado o áudio do diálogo entre o Daronco também ao chefe da cabina do VAR, o Rodrigo D'Alonso, que inclusive chamou a atenção para um possível toque de mão do Memphis e interpretaram que não teve o toque e validando o gol. Cruzeiro extracampo formalizando e indo com todo o protesto, com razão, mas em campo a vida que segue, começa a preparação. Hoje fizeram trabalhos internos, um jogo que desgastou muito o time do Cruzeiro e que tem algumas possibilidades. Por exemplo, foi reavaliado o Vidalba, que foi protagonista de um lance bem curioso no finalzinho ali do primeiro tempo, sentiu o tornozelo esquerdo, se recusou a deixar o campo, permaneceu até ter a substituição ainda no intervalo. Sobre o Vidalba, se não for para o jogo, vai o Jonathan Jesus, foi a opção ontem do técnico Leonardo Jardim, mas a gente conhece o tornozelo. Hoje a informação que tive que o Vidalba acordou com o tornozelo bem inchado, vem passando por esse processo aí de tempo até ter o tornozelo um pouco mais, um diagnóstico claro para saber se o gringo vai ter ou não situação de jogo para domingo. Se não der para ele, conforme eu disse, Jonathan Jesus. E para a vaga do Lucas Romero, o que a gente pode falar para o torcedor é que ontem, na sua entrevista coletiva, o técnico Leonardo Jardim deixou em aberta algumas possibilidades. Por exemplo, colocar o Matheus Henrique ou o Wallace. O Wallace tendo um homem ali como o Lucas Romero faz, na cabeça da grande área, na frente dos zagueiros, e se for com o Matheus Henrique, recuando um pouco mais o Lucas Silva, tendo o Matheus Henrique para uma saída a mais de bola e uma segunda via, dentro desse esquema que teria o Matheus Henrique, o próprio Eduardo. Vamos ver o que pode fazer o técnico do Cruzeiro, sabendo que precisa agredir o Corinthians no seu campo. E um detalhe, ontem estive, Cirilo, na entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, que deixou o Sanches, vai trazer daqui a pouco aí as possibilidades, o time do Corinthians possível para o jogo, a equipe que já está em São Paulo. Eu percebi no Dorival que ele gostou bem do esquema que teve ali com o Bidon na vaga do Garro. O Garro, a gente trazia informação que poderia atuar 45 minutos. E o Dorival gostou da intensidade que teve o time. O Garro, mesmo podendo atuar 90 minutos no domingo, fica aí a interrogação, mas é um Cruzeiro que já começou o trabalho em campo, deixando a arbitragem de lado, JVC. Fim de semana, sem Vidalba, sem Romero, o impacto dessas ausências. O do Romero é muito grande, Porque eu acho que o Jonathan Jesus entrou bem ontem, fez um segundo tempo muito seguro, corajoso, saiu, tentou jogar com a bola no campo de ataque, no campo do Corinthians, não vi problema com o Jonathan Jesus, até porque no segundo tempo também o Corinthians baixou bastante as linhas. Agora o Romero, Cirilo, que você, Edu, ontem durante a transmissão cravou, e é realmente um lance para
sequer pensar em amarelo. Cara, assim, o Cruzeiro reclamar o lance da mão, eu acho absolutamente normal e é de direita. Agora, claro que ali não foi lance para amarelo, mas se ir a CBF para reclamar de amarelo, que foi ou não, o Corinthians também tá reclamando. Tá reclamando de um não segundo cartão pro Fabrício Bruno. Sim, mas vai Bruno. pelo conjunto, né? Tá reclamando de um não amarelo pro William, que também ficaria suspenso. Para mim, o Daronco erra feio. Foi uma disputa normal, pelo alto, e o cartão amarelo pro Romero foi extremamente exagerado. Acho que não era lance para cartão. Mas isso acontece todo jogo, né? Erro de cartão amarelo, às vezes era para amarelo, não dá, às vezes não era e dá o cartão, enfim. Acho que não é a reclamação mais pesada. Ela pesa mais pela ausência do Romero no jogo da volta e é um peso enorme, tá, Cirilo? Se fosse o Lucas Silva, eu estaria muito mais tranquilo em relação ao substituto. Você tem jogadores, o Christian pode ser recuado para fazer a função, o Eduardo tem feito a função de segundo volante, o Matheus Henrique está cada vez melhor fisicamente. Então você abre um leque de possibilidades para a vaga do Lucas Silva, por exemplo. Mas a do Romero, cara, é o Wallace. É o cara que tem entrado nos jogos, o cara da posição. Não era pra gente ter essa dúvida, né? Não, aliás, era pra ter dúvidas quem é titular, o Wallace ou o Romero, que também não tem dúvida, né? O Romero sobra, assim, léguas e léguas. Não há essa discussão na temporada. Mas eu acho que o Jardim vai acabar indo com o Wallace pra posição, pra função. É quem tá mais habituado a fazer aquela função, porque se ele não vai com o Wallace, o que ele pode fazer? O Matheus Henrique de primeiro volante? Não sei. Aí traz o Lucas Silva para fazer o papel de primeiro volante e você traz um Christian ou você coloca um Eduardo. Acho que o Cruzeiro ficaria um pouco mais vulnerável. Então, na coletiva ele citou o Wallace e o Matheus Henrique. Sim, para entrar o Matheus Henrique, talvez ele volte, recue o Lucas Silva, mexe 2 vezes. Ou então o Matheus Henrique de primeiro volante. Não gosto, mas tem a condição de fazer. Matheus Henrique é muito bom jogador. E a mais simples, entre aspas, porque não há simplicidade nisso, seria a utilização do Wallace. O Cruzeiro perde muito, independentemente de qual for a opção do Leonardo Jardim, o Cruzeiro perde demais com a ausência do Romero. Mostra uma preocupação, inclusive pro ano que vem, né? O Cruzeiro vai ter que buscar um primeiro volante confiável para não sentir tanto em momentos aí de ausência do Lucas Romero. Você gosta de fazer aquela fezinha? Então presta atenção nessa dica da KTO. Se for jogar, é com responsabilidade. Tem que entrar de capitão e jogar com disciplina e consciência, equilíbrio e conexão. Faça como o Denilson e o Tinga. Acesse kto.bet.br/seja faixa e mostre que jogador responsável é faixa na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093 de 2024. Vamos fechar as notícias do Cruzeiro, Rubem Júnior. Que quem pode voltar, pelo menos a ficar como opção de banco e participar até de 15 minutos da partida, isso foi dito pelo técnico Leonardo Jardim, e uma recuperação surpreendente, né, do Wanderson. O Wanderson que se machucou há 40 dias, uma lesão muscular na coxa, quem sabe ficando como opção, pode ser uma possibilidade aí para uma reta final de jogo. Para começar, ainda muito distante, o Cruzeiro que, Cirilo, se for para se apegar a um retrospecto positivo, né, em termos de Copa do Brasil, em 2017 contra o Grêmio, acabou perdendo o primeiro jogo por 1-0, a segunda partida da semifinal venceu por 3-2 e avançou nos pênaltis. O Cruzeiro que tem todos os ingressos da torcida visitante esgotados para domingo, então dentro, né, da possibilidade do apoio, estará presente, né, a torcida celeste na Arena Corinthians, e o time que volta a treinar na sexta, sinal eletrônico marcando 6:30, treina no sábado na Toca e viaja para São Paulo para essa batalha final, JVC.